Olá, seja muito bem-vindo ao canal de criptos. E vocês pediram e o token XDC ganha um vídeo aqui no canal. Se você quiser que eu fale de uma moeda específica, basta colocar nos comentários hashtag você compraria e ao lado o nome da moeda que você gostaria que eu desse o meu parecer aqui no canal. As sugestões com mais likes da comunidade de criptos lá nos comentários ganharão um vídeo especial nesta série. E não se assuste com a duração total do vídeo, pois se você me conhece, sabe que sou muito objetivo. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o token XDC, sua equipe, particularidades do projeto, parcerias, concorrência e ao final vou dar a minha opinião sobre se eu compraria esse token e por quê. Então, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque depois eu vou querer saber. Você compraria XDC? Bora lá! XDC, ou Contrato Digital XinFin, é um Exchange Token feito na plataforma de blockchain híbrida da XinFin, segundo a definição da FCA, que é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. E por essa definição, ele pode ser usado como meio de troca. Seu intuito é modernizar o setor global de comércio e finanças por meio de uma solução de infraestrutura descentralizada, acessível, eficiente e altamente versátil. Segundo o seu white paper, podemos dizer que esse token é como uma ferramenta descentralizada para a compra e venda de bens e serviços sem aqueles intermediários tradicionais. O XinFin foi projetado para complementar o ecossistema financeiro, fornecendo uma cadeia de blocos autorizada que governos, empresas públicas e privadas podem usar para revisar a sua planilha de tecnologia e, assim, potencializar uma variedade de novos usos de caso. A XinFin usa o padrão de mensagens financeiras ISO 222 para garantir a compatibilidade entre seu blockchain híbrido e sistemas financeiros legados, garantindo que empresas e governos possam converter facilmente seus sistemas centralizados em uma rede descentralizada, mais robusta, beneficiando-se dos recursos de contrato inteligente da XinFin. Fundada em 2017 lá em Singapura, a XinFin Foundation oferece um blockchain de nível empresarial, seguro e escalonável, que é adequado para setores altamente regulamentados e dados comercialmente confidenciais. Com uma equipe de desenvolvedores, estrategistas e consultores altamente qualificados, a XinFin Foundation desenvolveu a rede XinFin, que resolve o problema da escalabilidade da maioria das plataformas de blockchain atuais, incluindo os problemas atualmente apresentados pela rede da Ethereum. A plataforma foi financiada por meio de uma oferta inicial de moedas, o ICO, em março de 2018 e arrecadou $15 milhões na época. A mainnet XinFin entrou no ar pouco mais de um ano depois, em junho de 2019, tornando-se uma das primeiras blockchains de contrato inteligente a usar o consenso de prova de participação, o POS, ou o Proof of Stake. Só lembrando que eu não sou uma assessora de investimentos e este vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins educativos. Portanto, não use este vídeo para balizar suas decisões de compra ou de venda. Mas voltando, o XDC é um token de combustível da rede XinFin, muito parecido com o Ether, que é o ETH da Ethereum, e ele é usado para pagar as taxas de transações e operações do contrato inteligente. Ele também pode ser apostado para participar da rede de validadores da XinFin
e para implantar contratos inteligentes. A Xinfin XDC derivou de um fork do blockchain Ethereum, sendo seu token compatível com o ERC20 para evoluir para seu próprio padrão XDC01 com segurança e escalabilidade. Se você der uma pesquisada, vai descobrir que existem dois tokens, o XDC e o XDCE. Mas qual a diferença? Bem, o XDC tem o seu próprio padrão de token denominado de XDC01. O XDC01 da Xinfin é um protocolo híbrido que usa as melhores partes do Ethereum e da plataforma Quorum da IBM para fornecer uma solução para as ineficiências nos mercados financeiros globais. A plataforma permite que as organizações participem do mercado de comércio global por uma fração do custo normal devido ao seu contrato inteligente de alta eficiência e recursos de liquidação em tempo real. A Xinfin acredita que isso tornará as transações internacionais muito mais eficientes, ao mesmo tempo em que possibilitará usos de casos públicos e privados. Resumindo, o XDC é o token subjacente para o uso principal na plataforma TradeFinex, que será adotado principalmente por fornecedores e financiadores para promover projetos industriais e governamentais. Já o XDCE será a porta de liquidez para o XDC, que é o seu uso principal, uma vez que a especulação e a negociação em bolsa são fatores de liquidez, e o XDCE será o token ERC20 para isso. O fornecimento de XDCE é derivado do XDC, portanto, a liquidez do XDCE é igual à liquidez do XDC, assim sendo trocáveis um para um. Descrito como um blockchain de terceira geração, o Xinfin foi desenvolvido para enfrentar alguns dos desafios mais fortes enfrentados pelos sistemas anteriores baseados em blockchain, como baixa taxa de transferência, altas taxas de transação e experiência ruim para o desenvolvedor. Uma das maneiras de conseguir isso é com seu mecanismo de consenso de eficiência energética, conhecido como prova de aposta delegada Xinfin, que é o XDPOS. Isso alavanca uma rede descentralizada de validadores para a finalização de transações com segurança e defesa contra ataques em potencial. O consenso da prova de participação delegada do Xinfin, o XDPOS, está no centro da rede e é o que contém a arquitetura Masternode. Para que os detentores de tokens se tornem masternodes, eles precisam depositar 10 milhões de unidades de tokens XDC. Os masternodes são responsáveis pela criação do bloco dentro de um período e pela conclusão do mesmo. Para validar, 3/4 dos masternodes devem assiná-lo. Cada masternode que aprovou a criação de um bloco é recompensado. O XDPOS apresenta um recurso de Self-KYC, no qual os portadores de masternode públicos devem usar para concluir a verificação de identidade antes de poderem participar do consenso. Esse mecanismo de consenso ultra eficiente também permite que as transações cheguem ao fim em menos de 2 segundos, com taxas de transação quase nulas. Toda a rede Xinfin consome essa quantidade aqui de TWH, de eletricidade, para manter o consenso funcionando, enquanto as redes do Bitcoin e Ethereum consomem respectivamente 71.12 e 20.61 TWH para atingir o mesmo desempenho. Isso torna o Xinfin um dos blockchains mais ecologicamente corretos em operação.
Ao contrário de algumas plataformas concorrentes, o Xinfin garante que até mesmo o hardware de computador básico para o consumidor possa executar facilmente um Masternode. Isso torna o projeto altamente acessível e maximiza a sua descentralização, o que é um ponto altamente positivo. Ela também suporta uma interoperabilidade com a rede da Ethereum. Técnicas como dupla validação, processo de randomização e staking, além de todos os contratos inteligentes compatíveis com o EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, tokens atômicos de cadeia cruzada e protocolos podem ser executados na rede por meio de contratos inteligentes que garantem estabilidade, segurança e finalização da cadeia da rede Xinfin. Por ser compatível com o EVM, que é o Ethereum Virtual Machine, os desenvolvedores são capazes de implantar facilmente seus contratos inteligentes Ethereum no XDC Chain, com poucas ou nenhuma modificação necessária. Outro ponto altamente positivo para o projeto. A equipe planeja melhorar ainda mais a plataforma ao integrar outras técnicas. Entre elas estão a geração de cadeia privada, paralelização EVM e integração de hardware. Todos eles fazem parte do quadro geral e das melhorias de longo prazo que estarão sujeitos à pesquisa e integração na rede Xinfin com o passar do tempo. Até agora, o Xinfin tem sido usado para remessas e plataformas de comércio ponto a ponto, seguros com base em blockchain, identidade digital vinculada a ativos online, gerenciamento completo de registros de imóveis e muito mais, demonstrando a versatilidade da plataforma. Em maio de 2021, mais de 100 instituições e indivíduos atualmente executam um nó validador. Desde seu lançamento, o Xinfin lançou sua mainnet, que é a rede pública, expandindo assim seu ecossistema de parcerias e produtos. E com isso, lançou seus primeiros stablecoins, o SGDG e o EURG. Ao longo do restante de 2021, há planos para estabelecer relações com custodiantes de ativos digitais, integrar R3 Cordit e trazer recursos de multisign para a plataforma. Foi a Cordit Society que lançou o XDC e ela é uma sociedade cooperativa registrada no Reino Unido. A Cordit afirma que o token atende aos padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional, o FAFT/GAF, sancionados pelo G20, sobre criptoativos para mitigar riscos de anti-lavagem de dinheiro, ou AML, que é um desafio que projetos DeFi desenvolvidos na Ethereum ainda não conseguem enfrentar atualmente. Ela afirmou que o XDC foi criado para atender requisitos de projetos de finanças descentralizadas, bem como stablecoins e moedas digitais emitidas por bancos centrais, ou os CBDCs. Vale ressaltar que este é o primeiro token desenvolvido na rede pública Corda da R3. A R3 é uma empresa de software corporativo pioneira na indústria de transformação digital, fornecendo tecnologia de blockchain desenvolvida para todos os tipos de negócios e segmentos. Já a Corda se apresenta como uma plataforma blockchain de tecnologia de registro distribuído DLT de código aberto, criada para empresas, pois permite que estas transacionem de forma direta e privada usando contratos autônomos, reduzindo com isso custos de transação e de registro e facilitando também operações comerciais. Quando você analisa qualquer projeto,
é de suma importância analisar o site oficial, ler o white paper, verificar matérias publicadas sobre a empresa na internet, também conhecer a equipe por trás dele. E com essas informações em mãos, você vai ficar muito mais confortável para determinar se este ativo que você está analisando entra ou não na estratégia da sua carteira. Você ainda não tem uma estratégia de carteira? Depois assista a esse vídeo aqui, ele pode te ajudar. Uma dica é ir direto no índice da descrição para selecionar o tema desejado. Mas continuando, como falei da importância de conhecer o projeto a fundo, quero começar mostrando o gráfico. Como você pode ver aqui, em agosto deste ano de 2021 foi quando o token obteve sua maior alta. O XDC alcançou os 18 centavos de dólar, como você pode ver aqui. Caso a cotação continue caindo, é provável que chegue até a este preço aqui. Mas se o mercado romper essa resistência, pode voltar a buscar novamente os 18 centavos e acima. Aparentemente, essa alta não ocorrerá no curto prazo, a não ser que surja alguma notícia que torne o ativo atrativo para um público mais amplo. E se você puxar Fibonacci, verá que essa teoria de alta só no longo prazo tem fundamento. E é nesse momento que você deve se perguntar: qual é o meu perfil? Eu sou um especulador ou eu sou um holder? Ou seja, estou disposto a esperar uma possível valorização do projeto a longo prazo ou prefiro encontrar outras opções mais atrativas que me deem um retorno financeiro mais rápido no curto prazo? Na minha opinião, é exatamente neste momento que a análise fundamentalista entra, pois ela expande o seu horizonte, levando você a enxergá-la a longo prazo, o que o ajuda a segurar a ansiedade quando as coisas podem não ir conforme o esperado no curto prazo. Isso, claro, contudo, mais constante. Se a empresa se envolver em algum escândalo grave ou em algo que torne a execução do projeto inviável, você deve sair, não deve ficar nesse projeto. Com isso, você evita grandes perdas e tem como recuperar o seu prejuízo ao investir em outros ativos mais rentáveis. O manejo na carteira em momentos críticos como o desse exemplo, em empresas específicas, se faz muito necessário para evitar ficar preso a um ativo que não te dá nenhum retorno. Se você viu esse vídeo no qual eu falo por que comprei XRP, vai entender exatamente do que eu estou falando. Mas agora, voltando para o projeto, vamos agora analisar a equipe que está por trás dele. Vem cá! Os três cofundadores da plataforma são Atul Kekage, Ritesh Kakad e Carol Bhardwaj. Eles três têm longas histórias no ecossistema de blockchain. Notavelmente, Kekage é um programador de software experiente com crédito de fundar várias outras empresas de tecnologia e financiar a plataforma educacional Block Degree, com base em XDC. Já Ritesh Kakad é um empreendedor em série com vários empreendimentos no espaço digital. Bhardwaj, por outro lado, deixou a empresa em 2018 para buscar sua própria startup, a Elator Tech. Também quero dar destaque ao CEO Roger Ver. Apelidado de Bitcoin Jesus, Ver é um pioneiro na adoção de Bitcoin em todo o mundo. Em 2011, a empresa de Ver, a MemoryDealers.com, se tornou a primeira empresa convencional a aceitar o Bitcoin como opção de pagamento. O COO é o Matt Tokay, e ele é sem dúvida um dos defensores mais ativos do Bitcoin e Bitcoin Cash. Em 2012, ele se formou na International Business School em Budapeste. Após a faculdade, ele ajudou a lançar a Superior 14, uma empresa de suplementos alimentares. E o CMO é o Sidney Ifergan.
Sidney é formado em ciência da computação e tem mais de 20 anos de experiência comercial. Ele passou os últimos 10 anos trabalhando na área de marketing online e foi o CMO de uma grande corretora de câmbio. A equipe é muito maior, como você pode ver aqui. E se você tiver curiosidade, depois venha no site oficial para dar uma conferida com mais calma nos outros membros que a compõem. Ao vir aqui, você pode ter acesso aos usos de casos de empresa que criaram seus dApps em torno do token utilitário da Xinfin. Se você não sabe o que é um dApp, depois assista a este short vídeo. Hoje quero pensar uns 3 projetos aqui. O primeiro é o My Contract, que é um framework Oracle descentralizado usado tanto pela indústria quanto pelo público. Também, resumidamente, quero falar do Block Degree, que é uma plataforma EdTech reconhecida pelo governo dos Estados Unidos e de Singapura, com foco na educação de blockchain. Mas agora quero dar destaque à plataforma já mencionada anteriormente, que é a TradeFinex. Ela tem por objetivo ajudar os compradores a garantir capital a taxas globalmente competitivas, dar aos fornecedores visibilidade em propostas globais e base de clientes e dar também aos financiadores visibilidade em tempo real sobre seus investimentos, usando a digitalização e a integração IoT, que é a internet das coisas, de seus ativos. Usando a plataforma TradeFinex, os governos podem realizar projetos críticos de infraestrutura pública para o bem-estar econômico dos cidadãos, sem onerar com isso o tesouro. E a Xinfin lançou a versão beta da plataforma TradeFinex na segunda cúpula global da Cúpula do Sistema de Ativos Digitais P2P realizada na Índia. Como parte desta associação, a Xinfin estenderá sua plataforma TradeFinex para as redes da Association de mais de 300 associações comerciais e 450 mil membros para, assim, minimizar as ineficiências no comércio e nas finanças. A Xinfin já expandiu sua base de clientes em Singapura, Índia, Estados Unidos, Europa e atualmente trabalha em mais de 10 projetos pilotos em aviação, viagens, bancos, gestão da cadeia de suprimentos, entre outros, como você pode ver aqui. A TradeFinex faz parte da blockchain InTrade, o white paper lançado em Genebra pela Organização Mundial do Comércio e Câmara de Comércio Internacional, duas das maiores organizações do comércio global. Particularmente, eu gostei muito do que vi aqui, mas depois não deixe de conferir também os outros estudos de caso da empresa. Por causa do tempo, agora eu vou ter que pular para as suas parcerias. A Xinfin possui parcerias com a Renko Cycle, Sorotech, entre outras, como você pode ver aqui. E para entender como essas parcerias agregam valor à empresa, basta clicar aqui que o site te redireciona para mais informações. Para traduzir a página, basta clicar com o botão direito no mouse e clicar em traduzir, e depois é só fazer a festa. Outra parceria que encontrei, mas que ainda não está no site oficial, é a parceria com o Rappi. O Rappi é um conjunto de contratos inteligentes entre cadeias que são incorporados aos produtos DeFi, que permitem que eles alcancem um novo nível de segurança. Além disso, o sistema Oracleizing e DAO do Rappi oferece SaaS no ambiente DeFi, que evita tentativas de hack. E o foco dessa parceria é construir uma solução de blockchain segura e robusta para as empresas. Ao analisar esses aspectos como parcerias e equipe, você percebe que não se trata de um projeto duvidoso, mas sim de algo que tem potencial competitivo ante os seus concorrentes. E falando deles,
Como de costume aqui no canal, eu vou listar para vocês os top 3 concorrentes da XDC. De acordo com o site Zoinfo, eles são Dragon Chain, Cadena e Sephirion. E agora me diz, você compraria XDC? Eu com certeza já comprei e quero agradecer aos inscritos do canal que sugeriram este token que se encaixa perfeitamente com a estratégia que eu defini para a minha carteira. Mas lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos, só estou falando que eu gostei muito do projeto e que vejo potencial nele e escolhi tê-lo em carteira por conta disso. Mas você deve analisar muito e ponderar se ele se encaixa com o seu perfil, pois ao olhar o gráfico percebemos que ele é um investimento que pode trazer retorno num longo prazo. E eu quero frisar que ele pode. No mercado, nada é 100% garantido, ainda mais no mundo das criptomoedas. Mas com essas informações que temos hoje da empresa e tudo o que eu cheguei a pesquisar, eu percebo que esse token tem potencial, mas lembrando, sempre avalie muito se ele se encaixa com o seu perfil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada pelo carinho e até mais! Tchau, tchau!